Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Osmar. Eu sou colaborador do Núcleo Espírita Segue a Jesus e estou aqui hoje para fazer mais um comentário evangélico para todos nós. Nós vamos falar hoje sobre um livro do Divaldo Franco, psicografia dele com a Joana de Ângeles. O livro chama-se Florações Evangélicas. Nós vamos falar mais especificamente da lição número 3, que é Cristo em Casa. E é um tema muito bacana, muito importante, porque nós vamos falar sobre Jesus, sobre como fazer para trazer Jesus para dentro do nosso lar. Mas antes vamos fazendo uma prece de preparação. Vamos fechando nossos olhos para aqueles que se sentirem à vontade para isso. E vamos em primeiro lugar agradecendo a Deus pelo dom da vida. Vamos agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, em nome de Jesus. Vamos pedindo o auxílio da espiritualidade amiga para que possam sempre nos inspirar para o bem, nos inspirar para que possamos ter entendimento do Evangelho de Jesus e com esse entendimento podemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nesse Evangelho no nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje esse tema é muito importante para nós, porque nós vamos falar de Jesus. E hoje nós sabemos que o mundo ele vive um momento muito delicado. Estamos vivendo momentos onde as pessoas não têm paciência mais umas com as outras. Nós estamos vivendo momentos de pandemia, momentos de doenças. Nós estamos vivendo momentos trágicos em todo o planeta. Isso tem uma razão de ser. Nós estamos já em vias de transformação no nosso planeta de provas e expiações está já à beira da mudança, uma mudança que vai ser para melhor, uma mudança que vamos entrar num planeta de regeneração, onde vamos poder ter um pouco mais de tranquilidade, onde o mal não vai imperar da forma que impera nesse mundo que vivemos hoje, que é o de provas e expiações. E essa transformação do planeta, ela é uma transformação que causa bastante transtorno. Como é que nós podemos entender isso? Para dar um exemplo bem fácil da gente entender, vamos falar da reforma de uma casa. Quando nós moramos em uma casa e essa casa está precisando de reforma, normalmente chamamos um profissional para poder fazer essa reforma, e essa reforma nos causa o quê? Nos causa transtorno, nos causa reboliços, nós perdemos aí onde estão as coisas, a gente convive com poeira, com sujeira, enfim. Convivemos com bastante transtorno para fazer essa reforma. Mas essa reforma nós sabemos que é para o bem. Após esse transtorno, o que vem para nós? Aí vem aquele conforto, vem aquela limpeza, vai estar tudo mais tranquilo depois que termina essa reforma. E o mesmo ocorre com o nosso planeta, ele está passando por essa nosso planeta Terra. E com isso, muitos espíritos também que estavam aguardando por uma reencarnação, espíritos esses endurecidos, que foram dado mais uma chance para eles de reencarnarem, porque a misericórdia do Pai é infinita, então é dado mais uma chance para ver se a pessoa consegue ainda se manter no planeta regenerado.
E com isso muitos espíritos endurecidos acabam vindo e acaba causando muitos transtornos porque ainda não conseguem entender a razão da vida, não conseguem entender os ensinamentos de Jesus, e isso causa transtorno para todos nós. Nós temos também que entender que nós estamos passando também por um momento de explosão tecnológica. É muita tecnologia que às vezes as pessoas não conseguem nem acompanhar. A hora que você começa a ver uma coisa que entrou nova, já vem uma outra nova por cima. Então, a revolução tecnológica, ela é espantosa nos dias de hoje. É muito rápida, é uma revolução muito grande. Só que nós, muitas vezes, não conseguimos acompanhar essa evolução na parte moral, na parte espiritual, na parte psicológica da gente. Então é aquela coisa, as pessoas conseguem lidar muito bem com a tecnologia, mas não conseguem lidar com a sua própria vida. Não conseguem lidar com a depressão, por exemplo. Para ter uma ideia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, na folha informativa, atualizada em março de 2018, ela diz o seguinte: em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades são depressivas. Ela é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Então veja bem, a depressão hoje assola grande parte da humanidade, justamente porque está faltando algo, falta alguma coisa para que a pessoa consiga ser feliz. As pessoas com muita informação, com muita tecnologia, conseguem resolver as coisas assim, materiais a toque de caixa. Mas são depressivas, são pessoas que vivem tristes, que faltam sempre alguma coisa. E é o que nós vamos ver hoje, mais para frente um pouquinho. O que é que está faltando para a humanidade? O que está faltando para todos nós? No livro 50 anos depois, no capítulo 5, Emmanuel diz a seguinte frase: se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o sacrifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios dos sentimentos operam desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Isso significa que a paz e o equilíbrio de toda criatura, ela começa dentro do lar. É dentro do lar que nós começamos a aprender como lidar com o ser humano, é dentro do lar que nós educamos nossos filhos. Porque estando naquele cadinho, né, vamos dizer assim, é onde nós temos as nossas experiências de saber lidar com um, saber lidar com o outro. E a violência no mundo, ela tem origem na formação moral da criatura. Se houvesse uma boa formação moral para todo indivíduo, com certeza a violência que existe hoje, as depressões que existem hoje, seriam muito menores. Os espíritos se encontram no lar através da reencarnação. E nada é por acaso, ninguém está no lugar errado. Todos nós
estamos no lugar certo, na hora certa. Quando nós reencarnamos num lar, estamos com as pessoas que precisamos estar para a nossa evolução. Dessa forma, Deus faz com que nós nos corrijamos perante os nossos irmãos, perante os nossos companheiros, para que nós possamos seguir adiante e para que nós possamos também saber lidar com a humanidade externa, com todas aquelas pessoas que nos cercam, que não são propriamente da nossa família carnal, vamos dizer assim. E se nós não conseguirmos nos dar bem com a própria família, como é que nós vamos fazer isso fora da família, com toda a humanidade? Fica mais difícil. E como é que nós fazemos para aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Como é que nós vamos fazer para conseguir essa harmonia, essa calma, essa paz? É justamente trazendo Jesus para dentro da nossa casa. E como que nós fazemos isso? Através do Evangelho no Lar. O objetivo do Evangelho do Lar qual é? É estudar o Evangelho de Jesus, é aprender o Evangelho de Jesus, que nos fala das leis divinas. E quando nós conseguimos entender as leis divinas e conseguimos começar a colocar em prática esses ensinamentos, viver de acordo com as leis divinas, a gente já começa a ter mais paz, começa a ter mais harmonia, mais equilíbrio em nossa vida e mais entendimento. Porque tudo que passamos na vida tem um porquê. E a maioria das coisas que passamos são causadas por nós mesmos, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de Deus em nosso coração. Então o objetivo é esse, trazer Jesus para dentro do nosso lar e estudar o Evangelho que Ele nos deixou. Muitas pessoas acabam dizendo, mas eu já tentei, eu já fui numa religião, na religião A, na religião B, e as coisas não melhoram. É que na vida, tudo tem o seu tempo. As coisas não acontecem a toque de caixa. As nossas mudanças, nosso entendimento e a nossa melhoria, ela é gradativa. De acordo com nós vamos estudando, de acordo com nós vamos entendendo, de acordo com o nosso entendimento, nós vamos gradativamente modificando nossos hábitos, nossos pensamentos, nossa maneira de ver a vida. E aí as coisas vão modificando também. Mas isso é lento. As mudanças são graduais, são gradativas. E como que eu faço para trazer Jesus para dentro do meu lar? Fazendo o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele consiste em uma prece de início, uma prece simples, que venha do coração, seguida de uma leitura de um trecho pequeno, não precisa ser um trecho longo, um trecho pequeno do Evangelho, onde depois nós vamos fazer um comentário sobre esse trecho. Logo após nós fazemos uma vibração e depois nós fazemos uma prece de encerramento. Mas quando eu falo isso, acaba surgindo muitas dúvidas, né? Como fazer esse Evangelho no lar? De que forma que eu devo proceder? Então vamos a elas. Primeira dúvida, a duração. Nossa, mas por quanto tempo eu tenho que fazer o Evangelho no lar? O Evangelho no lar, ele pode ser feito aí de 15 a 30 minutos, ou seja, não precisa ser nada muito longo. Nós temos um dia aí de 24 horas pela frente e Jesus pede apenas de 15 a 30 minutos por semana para que nós nos harmonizemos com Deus, para que nós possamos conversar um pouco com Deus.
Isso não é nenhum esforço, nenhum sacrifício. É até uma obrigação que nós temos para conosco mesmo. E o dia que nós devemos fazer? Como que faz esse evangelho? O ideal seria que colocássemos um dia certo e um horário certo da semana. Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer toda segunda-feira às 9 da noite. Então, toda segunda-feira nós nos encontramos em família para fazer esse evangelho. Mas por que eu tenho que fazer sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Porque da mesma forma que nós temos compromissos e temos horários a cumprir, a espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade não está à nossa disposição. Olha, agora eu vou sentar, vou fazer o evangelho. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se propõe a fazer o evangelho no lar, é designada uma equipe espiritual para nos acompanhar. Essa equipe vai chegar naquele horário, vai nos inspirar para que nós possamos ter um entendimento maior desse evangelho. Ela vai fazer uma higienização do nosso ambiente, mantendo tudo com harmonia. Então é muito importante que nós sigamos esses horários para que eles possam nos assistir no horário desse evangelho. Tá? Outra dúvida que as pessoas têm. Mas e se eu estiver viajando? Eu faço toda segunda-feira às 9 horas, mas essa semana, segunda-feira, eu estarei viajando. Não há problema se estamos viajando, desde que estejamos num local onde nós possamos nos ligar a Deus, nos ligar a Jesus, nós podemos fazer esse evangelho com o pensamento voltado para o nosso lar. Nós fazemos da mesma forma, mesmo não estando presentes fisicamente na nossa casa. Outra dúvida, a pessoa fala, mas e se eu esquecer? Eu faço toda segunda, 9 horas da noite, mas poxa, fui olhar, já eram 9h30, agora que eu me lembrei, como é que eu faço? É claro que a disciplina vem em primeiro lugar, o ideal é que não esqueçamos. Mas caso esqueçamos, não vamos deixar de fazer. É melhor fazer do que deixar de fazer, porque toda vez que nós estamos falando em Deus, estamos falando em Jesus, é sempre bom. Então devemos sim fazer, mesmo se estivermos esquecido de fazer naquele horário. Tá? E as pessoas perguntam também, mas e a criança? Eu tenho criança em casa, como é que eu vou fazer o evangelho? Eles devem participar, não devem participar? Eles devem participar sim. Como nós falamos lá atrás, a moral começa no berço. Então, nós temos que já começar a ensinar as nossas crianças desde pequeno. Se vamos fazer o evangelho, vamos pedir para que eles nos acompanhem. Claro que nós temos que, após essa leitura do evangelho, que muitas vezes é uma leitura um pouco mais complicada para que uma criança entenda, nós precisamos falar numa linguagem que eles entendam para poder explicar para ele tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós entendemos de uma forma, de um palavreado que a criança possa entender e compreender também. Aí nós estamos fazendo o evangelho, aí toca a campainha, chegou uma visita. Como que nós devemos proceder nesse caso? Nós nunca devemos interromper o nosso evangelho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos realmente atender a visita, nós não vamos ser mal educados com ninguém, nós vamos atendê-los. Se a pessoa conjugar da mesma crença que eu posso convidá-lo a participar. Sente-se à mesa, nós estamos fazendo o evangelho, vamos participar conosco. Se a pessoa não gosta ou não quer ou ela está em outra religião, não há problema, convide da mesma forma. Mas se a pessoa não aceita, não há problema algum, peça para que ela sente num outro ambiente, numa sala, por exemplo, se nós estivermos na cozinha. Aguarde um pouquinho, explique que nosso evangelho é curto, que só mais uns minutinhos que nós vamos terminar nosso evangelho e depois nós conversamos sobre o assunto que ele trouxe aqui. Ou seja,
Mesmo que venha uma visita, não há necessidade de interrompermos nosso evangelho. Devemos continuar, mesmo porque aquilo que eu acabei de falar são de 15 a 30 minutos por semana. Então nós não devemos interrompê-lo. Aí o outro vai dizer o seguinte: olha, eu sou o único que quero fazer na minha casa. Tenho outras pessoas, outros componentes aqui na minha casa, mas essas pessoas não aceitam, elas não querem fazer. Como que eu faço? Eu posso fazer sozinho? Não só pode, como deve. O ideal, claro, seria que toda a família participasse, que a família reunida tem mais força. Mas, no caso de algum componente da família ou todos os outros não quiserem participar, façamos sozinhos. Só precisamos ter um momento de paz num local onde nós estejamos em silêncio ali naquele momento, para que nós possamos nos ligar a Deus, nos ligar a Jesus, nos ligar à espiritualidade amiga e fazer o nosso evangelho da mesma forma. Muito importante também que façamos esse evangelho em voz alta, estando em família ou sozinho. Porque, na verdade, sozinho nós nunca estamos. Estamos sempre rodeados por espíritos. Espíritos amigos, espíritos não tão amigos, espíritos que estão ali próximos apenas por estar, porque nos acompanhou de algum local que estávamos. Espíritos que têm compreensão e espíritos que não têm compreensão. Então o que acontece? Aqueles espíritos que ainda não têm uma compreensão maior, eles ainda estão muito ligados à matéria. E com isso, eles precisam da verbalização da voz para que eles possam ouvir, para que eles possam entender. Então, quando vamos fazer em voz alta, não estamos nos beneficiando apenas a nós e apenas a nossa família. Estamos beneficiando também aqueles irmãozinhos que porventura possam estar ali presentes no nosso lar naquele momento. Outra coisa muito, mas muito importante para quem vai fazer o evangelho no lar, principalmente os espíritas, que tem muitos que já têm aquele conhecimento que eles são médiuns. E aí vem aquela coisa: não, eu estou fazendo o evangelho, eu me sinto envolvido, então eu posso dar passividade? Não, nós não devemos fazer isso em hipótese alguma dentro da nossa casa. O lugar de dar passividade é na casa espírita, onde nós temos uma cúpula protetora muito maior do que dentro do nosso lar e onde nós possamos fazer esse tipo de coisa. E em casa, se nos sentirmos envolvidos na hora do evangelho, abrimos os olhos, e temos o pensamento firme e não demos a passividade, porque não é o local e não é também o objetivo. O objetivo do evangelho no lar é trazer Jesus para o nosso lar, é harmonizar a nossa mente, harmonizar o nosso ambiente e não dar passividade. Opcional. Tem aqueles que gostam de colocar um pouco de água sobre a mesa, pedir para que a espiritualidade possa fluidificar essa água para que possamos tomar depois. Quem quiser fazer isso pode fazer. Eu mesmo faço no meu evangelho em casa, acho que é muito bom. Outra coisa também opcional, tem pessoas que podem gostar de harmonizar o ambiente com música. Podemos colocar aquelas músicas suaves, orquestradas, músicas baixinho, de forma que nós possamos comungar melhor com a espiritualidade amiga também. Então, o evangelho no lar, quando nós falamos nisso também, muitas pessoas acabam achando que o evangelho é uma prática espírita. E não é bem assim. O evangelho não é uma prática espírita. O evangelho no lar é uma prática muito antiga. No livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, é uma psicografia de Chico Xavier, Jesus, ele nos disse o seguinte, na casa de Simão Pedro: a paz do mundo
começa sob as telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E continua Jesus: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna e uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas no singelo domínio dos pastores e dos animais. E Simão Pedro respondeu a Jesus: Mestre, seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Ou seja, o Evangelho no lar já tem mais de 2000 anos, onde Jesus nos convida a iniciar esse Evangelho, nos ensina como iniciar esse Evangelho na casa de Simão Pedro. E essa prática, ela pode ser realizada por qualquer pessoa, seja ela de qualquer credo, qualquer religião. Então, meus amigos, era o que eu tinha para trazer hoje para vocês. É como trazer Jesus no lar. É muito importante isso para todos nós. Então, nesse momento, nós vamos dar início às nossas vibrações. Vamos vibrando muita luz, muita paz, muita harmonia, muito entendimento para o nosso planeta Terra. Vamos vibrando paz, harmonia, entendimento para todos os dirigentes de todas as nações, para que possam fazer um bom governo. Vamos, nesse momento tão difícil que o planeta está atravessando, vibrando também luz, muita luz, para todos os profissionais de saúde, para todos aqueles que estão na linha de frente, que estão ajudando a combater as doenças. Que essas vibrações sejam extensivas também a todos os doentes, todos aqueles que necessitam de cura, que necessitam de entendimento, que possam receber esse carinho, que possam receber essas vibrações de luz e de amor. Vibramos também pela nossa casa espírita, por todos os colaboradores dessa casa, por todos os assistidos dessa casa, para que possamos, unidos em um só pensamento, torcer para que acabe logo todo esse problema, para que todas as casas de orações possam reabrir suas portas, de modo que possamos voltar a trabalhar, voltar a atender todos aqueles que nos procuram. Vamos também vibrando por nós mesmos, para que tenhamos entendimento, para que tenhamos paz, para que tenhamos compreensão das leis divinas. E assim nós vamos pedindo permissão à espiritualidade amiga para encerrarmos esse comentário de hoje. Que Jesus nos ilumine a todos.
Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a atenção de todos. Peço também para todos que nesse momento de pandemia, onde as casas estão fechadas, que visitem as nossas redes sociais do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Nós temos lá o Instagram, Facebook, YouTube. Ali são postados diariamente mensagens edificantes que trazem para todos nós um pouco mais de alívio, um pouco mais de paz, um pouco mais de compreensão. Então visitem as nossas páginas, acompanhem os comentários dos nossos companheiros que deixam lá também, que é muito bacana para todos nós. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.